Então, boa tarde a todos, boa noite aqui no Brasil, né? E bom dia aí na Nova Zelândia. É um imenso prazer receber todos aqui, especialmente a nossa palestrante de hoje, né? Marina Miller, o Vinícius Santos aqui também do UDF, né? Em nome da professora Beatriz, a nossa reitora aqui no UDF, nós agradecemos imensamente a possibilidade de poder ouvi-la, Marina, né, de compartilhar conosco, comigo, com o Vinícius, com os demais participantes aqui da sala, um pouco sobre esse assunto, né, sobre os desafios, as oportunidades inerentes a esse período de quarentena. Então, para nós é realmente uma satisfação muito grande. A professora Beatriz, ela gostaria de estar aqui conosco nesse primeiro momento também, mas pediu desculpas porque ela teve um imprevisto, mas pediu para estender aí os agradecimentos dela, né? Porque ela ficou realmente muito feliz com a aceitação de estar conosco aqui, conversando sobre, contribuindo, trocando uma ideia, né? Bom, antes de começarmos, eu quero apresentar aqui a Marina, né? Depois ela vai fazer uma complementação também, né, do que ela lá na Nova Zelândia e tudo mais, mas a Marina é mestranda em comunicação pela AUT e trabalha na parte de engajamento social e comunicação nas bibliotecas de Auckland. E então, fique à vontade, Marina, para conversar um pouco. Aqui, só para dividir contigo, nós temos um público de todas as instituições do grupo, né, Cruzeiro do Sul Educacional, das 13 instituições do grupo, mais os nossos colaboradores do DF e os nossos convidados que estão entrando. Tá bom? Obrigado mais uma vez e com a palavra. Obrigada pelo convite. Eu acho que é importante a gente conversar, gente de diferentes países, para dividir um pouco as experiências, né? E tentar ver o futuro melhor para todos nós, né? O que eu posso colaborar nesse momento é contar um pouco da minha experiência aqui na Nova Zelândia, que a gente conseguiu, com a união do governo, com a liderança do governo, claro, estabelecer uma medida em que a gente possa voltar à vida normal mais rápido, né? Então, a gente já está no processo de voltar à vida normal. Queria contar um pouquinho da minha história aqui, porque como é que eu vim parar na Nova Zelândia? Estou há 5 anos aqui. Eu e meu marido, a gente decidiu que a gente queria morar fora, foi estudar um pouco inglês, saber desenvolver um pouco uma carreira de forma diferente, ter essa experiência, né, de viver num outro país. E aí a gente foi visitando várias pessoas e fomos para a Austrália, tínhamos alguns amigos ali e tínhamos amigos na Nova Zelândia também. O que a gente percebeu aqui é que no momento que a gente chegou, era mais fácil conseguir um visto. E meu marido é na área de TI, então ficou mais fácil ainda, né, que ele já tem o processo de imigração aqui para pessoas de tecnologia muito mais fácil. Ele conseguiu um emprego, e aí com isso eu consegui um visto de partner, né, de visto de acompanhante, que tinha os mesmos direitos que o dele. E foi aí que eu comecei a trabalhar. Eu sempre ainda faço freelas, né, faço os freelances de trabalho de mídia. Eu sou formada em jornalismo e trabalhava com produção de vídeo no Brasil. E quando eu cheguei aqui, ainda fiz algumas coisas e eu pensei, vou dar um tempo disso, que eu não estava conseguindo entrar na área aqui de comunicação, que é uma área menor, um país menor, é mais difícil conhecer as pessoas, né, se eu não conhecia ninguém. E aí eu resolvi trabalhar com outras coisas. Uma coisa que eu sempre gostei foi ir para a biblioteca, sempre gostei de ler. Então, eu percebi que aqui as bibliotecas vão além dos livros, elas são centros comunitários. Elas são lugares onde tem muitos workshops, são lugares que tem atividades para as crianças, tem muita coisa voltada para o idoso, para a pessoa que não tem acesso a nenhum tipo de entretenimento. Então, eu achei que foi a visão social que a biblioteca tinha, era muito importante para mim. E aí eu apliquei para ser biblioteca. E aí eu fui crescendo, como eu tinha formação de comunicação, eu acabei aplicando para vaga dentro, né, já estando na biblioteca, chama Library and Community Engagement. Seria engajamento comunitário
na biblioteca, né? O que eu faço? Eu faço hoje em dia, eu faço parcerias com outras entidades, cuido de eventos, eu faço com que converse com as comunidades, veja a necessidade delas, né? Então, por exemplo, na biblioteca que eu trabalho mais intensamente, a gente tem muita gente imigrante. Tem muito chineses, pessoal da América Latina, franceses, e aí eles queriam ter um convívio maior com pessoas que falassem inglês, porque elas acabam ficando reclusas da família delas, dos amigos delas que falam a língua nativa delas, né? Então, a gente fez um grupo quinzenal de conversação em inglês, que a gente também a gente dá, né? A gente não voltou para um grupo ainda, que ainda está no processo de voltar à biblioteca, mas a gente dá um suporte, também ensina pequenas gírias da língua inglesa aqui, como que o neozelandês fala, né? Porque é um estilo bem diferente do que a gente está acostumado no Brasil. E é isso, então é isso que eu faço essa programação, cuido da mídia social também, e eu faço engajamento social através dos eventos do que eu promovo. Agora, pandemia, como é que foi aqui? Bom, a primeira, a Jacinda Ardern, ela é uma primeira-ministra muito nova e ela é muito engajada em mídia social, ela ter seguir ela e saber um pouco o que ela faz também quase uma tese também, interessante para o pessoal de comunicação aqui. Porque ela, além de ser muito ativa na mídia social, ela dá muito, vamos dizer, a cara a tapa aqui. Ela aparece muito e está sempre muito bem preparada. O que aconteceu desde o início, ela ia desde qualquer movimento, está acontecendo uma pandemia na China, ela ia à frente e se pronunciava, bom, está acontecendo uma pandemia na China, todas as pessoas que vêm da China vão ter que ficar em quarentena. Depois se bloqueou todos os voos da China. Aí assim foi com a Itália. E aí foram bloqueando os voos e chegou num ponto que ela falou assim, seguinte, vamos bloquear todos os voos, ninguém entra mais, ninguém sai. Se você é neozelandês, você tem o direito de vir. Se você é residente aqui, né, tem um visto de residência e é cidadão, você pode vir. E a gente vai trabalhar para que você venha quanto antes, mas até o final da semana a gente vai estabelecer um jeito de todo mundo ficar em casa. Todo o comércio vai ficar fechado. Universidades, escolas, todas vão estar fechadas. A única coisa que vai estar aberta são os hospitais e os supermercados. Você não pode sair na rua, você só pode sair na rua 1 hora por dia para você andar no seu bairro, você não pode ir além do seu bairro, a não ser que você seja um profissional essencial. Então, a gente ficou em casa, 1 mês em casa, e aí foi interessante que eles deram isso daqui, para todo mundo. Não sei se vocês estão vendo. Então, nosso plano, seu plano. Eles dividiram a situação aqui em 4 níveis. O primeiro, vocês podem ver aqui, tem os níveis, né? E aí mostra direitinho o que vai acontecer em cada momento. Eles distribuíram esses papéis e que contava exatamente o que vai ser proibido, quais são as medidas que você tem que tomar. Então, o nível 4 era o mais severo. Então, a gente foi direto para o mais severo, né? A gente sai de casa por 1 mês e todo dia ela e o secretário da saúde iam a 1 hora da tarde na TV e se pronunciavam, aceitavam perguntas dos jornalistas e se pronunciavam falando, olha, a gente tem esse tanto número de casos, sempre atualizando os números, né, e falando das próximas medidas, o que vai ser feito. Então, sempre tentando dar uma segurança para a população. E aí virou uma tradição. 1 hora da tarde, vamos ligar a TV, vamos ver o que vai acontecer, como é que as coisas estão andando. E a gente foi vendo os números diminuindo, né, decaindo. E, enfim, depois do nível 4, a gente passou por nível 3, depois de 1 mês. Ficamos 2 semanas em nível 3, aonde não mudou-se tanto, na verdade, quem podia trabalhar em casa continuava trabalhando em casa,
e alguns restaurantes poderiam abrir, mas no sentido de pegar um takeaway, de delivery, né? De você pegar a comida, você fazer o pedido e pegar a comida. Somente isso. E isso, vou te contar que aqui foi uma sensação, porque depois de um mês, o pessoal comendo em casa, eles queriam ir para o McDonald's, queriam para qualquer lanchonete, simplesmente pegar um lanchinho, entendeu? Mas ainda assim, mantendo 2 metros de distância entre uma pessoa e outra. Aconteceram casos em que as pessoas ficaram meio perto nesse momento? Aconteceram, e a polícia interviu, e a outra coisa também que eu achei interessante, durante o lockdown, eles estabeleceram um número para denúncias, que eram denúncias de você, se a pessoa não está cumprindo as medidas, se ela não está respondendo as medidas, você poderia denunciar. Meu vizinho fez uma festa aqui, por exemplo. Imagina, não foi o caso, mas assim, imagina se acontecesse, eu podia ligar e falar, olha, ele está dando uma festa, a polícia vinha, podia dar multa ou até mesmo prender, dependendo do caso. E, bom, enfim, aí depois disso, a gente passou para o nível 3. Nível 3 abriu um pouco, 2 semanas, depois agora estamos no nível 2. Nível 2, algumas coisas começaram a abrir. Tudo pode abrir, mas com um número restrito, somente 10 pessoas nos lugares, não pode ter alguma aglomeração. E nesse momento foi que as bibliotecas foram abertas. Não todas. Bom dar uma geral aqui, contar um pouco o que são as bibliotecas aqui. Somos, pela prefeitura, são 55 bibliotecas. Não estou falando de escola, universidade, museus, não. É só pela prefeitura. São 55. Elas fazem parte de um acervo flutuante. Então, é o mesmo acervo para todo mundo. Então, você acessa online, vê o que você quer e você requisita na biblioteca mais perto de você, né? Como eu falei, a biblioteca aqui é um centro comunitário, então a gente promovia eventos todos os dias, às vezes 2 ou 3 eventos, workshops e também assistência individual, por exemplo, se alguém tem alguma dificuldade com o computador, poderia buscar né, o que a gente fala de reservar um bibliotecário por 1 hora. Então a gente ajudava a fazer um currículo, a fazer, mexer no computador. Enfim, a biblioteca teve que abrir. Não abrimos todas, foram só 35 delas, nas principais áreas. E como é que a gente tem um sistema, foi dado um aplicativo do governo, onde você pode fazer um cadastro toda vez que você entra no lugar. É um cadastro bem simples, é só nome, telefone e, às vezes, e-mail, e o horário que você entrou. Só para você, agora o momento, como tem dado vários dias, só de número 0 de casos novos. Então, a gente não tem mais casos novos, quase. E os casos que estão, se acontece eventualmente algum caso, esses casos, eles são notificados como alguma coisa ligada a algum antigo. Então, a gente já está sendo rastreado totalmente, assim, o vírus. Então, a gente sabe quem tem e quem não tem aqui, né? E... Enfim, mas mesmo assim, essas medidas estão sendo tomadas, só pode entrar, no caso da biblioteca, se abranger um pouco, então são 25, dependendo do tamanho da biblioteca. Todo mundo tem que manter 2 metros de distância um dos outros. Quem está trabalhando, no caso das bibliotecárias, tem que ficar 1 metro somente, né? Pode ficar 1 metro, porque você já tem um convívio da pessoa, já sabe como é que as coisas funcionam. Mas as pessoas novas que você tem convívio, você tem que manter 2 metros de distância. Mas, enfim, o resto está tudo aberto, só tem esse distanciamento, tem um número de pessoas restrito que entram dentro do ambiente. Mas, fora isso, tá rolando tudo normal aqui, né? E agora, estamos ainda em nível 2, mas a primeira-ministra ontem anunciou que a gente vai passar para 100 pessoas. O número de aglomerações, porque realmente agora já não tem caso nenhum, e 100 pessoas eu acho que volta bastante ao normal, né? Enfim, eu dei uma geral aí. Alguma pergunta de vocês nesse sentido? Eu posso falar também de universidades e algumas outras medidas que a gente tomou aqui.
muito interessante, a gente tem acompanhado o noticiário também, né? Eu vou passar para o Vinícius, ele falar um pouquinho da biblioteca daqui, e aí a gente pode fazer essa interação, e aí passamos para perguntas, para ir complementando. Vinícius, obrigado também por estar participando conosco, tá? Fique à vontade. Perfeito. As suas explicações muito que hoje enfrentamos aqui no Brasil, ela é bem diferente, Marina. Por exemplo, quando o governo aqui do Distrito Federal, ele foi um dos primeiros a decretar o isolamento. Quando já se soube da questão do vírus, que já havia pessoas infectadas aqui no Distrito Federal, o governador, ele decidiu de imediato suspender as aulas, as atividades nas universidades, nas escolas, enfim. E, consequentemente, houve impacto nas bibliotecas, né? No caso do DF, que faz parte do grupo Cruzeiro do Sul, é uma biblioteca universitária, onde trabalhamos no formato de sistema, e onde também existem outras bibliotecas universitárias em outros estados, e hoje o que vemos é uma realidade bem distinta em diferentes estados. Por exemplo, pelo Distrito Federal ter se antecipado, acredito eu que conseguimos lentos aí na propagação do vírus, diferente de São Paulo, onde concentrou o epicentro da doença. Com isso, a biblioteca, juntamente com a reitoria, a gente criou um sistema de empréstimo, drive-thru, para atender os alunos, que houve um anseio, os alunos queriam pegar material, pegar livro, então a gente observou todas as recomendações da Biblioteca Nacional, de órgãos reguladores, e é um serviço que a gente implantou e tem dado certo. No entanto, para outros estados, por exemplo, como São Paulo, já é um pouco mais difícil, onde a doença, onde o vírus está bem mais difundido, né? É até um pouco difícil, acredito eu, que implementar esse serviço lá nesse momento. Mas, assim, eu tenho algumas dúvidas. Inicialmente, em Auckland, foi feito, parou-se completamente os serviços, a biblioteca fechou, e nenhum serviço era disponibilizado. Na verdade, a gente manteve a parte online, né? Então, o que a gente tem, se você é membro da biblioteca aqui, você tem acesso a 55 livros online, que você pode pegar no mesmo, uma vez só. Então, a gente tem um acervo bem grande online, aumentou-se muito o número de empréstimos online. A gente, pelas mídias sociais, a gente fomentou isso. Outra coisa também que a gente tem é um serviço de... Tem vários serviços que, uma vez você tem uma carteirinha da biblioteca, você pode ter, que é o serviço de filmes, stream films, né, que seria como se fosse um Netflix, mas é um serviço específico. Aqui você também pode, são mais documentários e vídeos e filmes mais cultos, neozelandeses, mas é um acervo bem bacana, online, você tem direito. Outra coisa, você tem direito a alguns treinamentos, então tem um treinamento que chama Linda, que é pelo LinkedIn, que é um treinamento de workshops, que seria um treinamento mais para softwares, computadores, tem vários cursos que eles promovem. Também você pode ter de graça, se você tem a carteirinha daqui. Então, a gente tentou trabalhar muito nisso. E você poderia fazer o cadastro online, mesmo que você não tivesse carteirinha na biblioteca, você fazendo o cadastro online, você tinha esse direito de usar a parte online. E fechou totalmente. Físico, né? O resto foi tudo na base online. E o que aconteceu? Os bibliotecários aqui, por serem funcionários da prefeitura, alguns foram remanejados online, né, para trabalhar de forma online, trabalhar com outros setores que estão precisando no momento, e trabalhar na mídia social também. Vários bibliotecários fizeram leituras de livros para as crianças, atividades de artesanato, de filmes para assistir
essa plataforma que a gente tem, né, de filmes. E eu, período, por 2 semanas, primeiras 2 semanas, eu fui remanejada pela prefeitura trabalhar num outro setor, que é no Ministério Social de Desenvolvimento, né? O que eu fazia? Durante 2 semanas, eu recebi uma lista todo dia de idosos que estavam morando sozinhos, que eles tinham, o governo aqui tem um cadastro para idosos, né? E o que eu fazia? Eu ligava para eles e perguntava como é que eles estavam, se eles precisavam de ajuda, porque alguns precisavam de ajuda para pegar ir no supermercado, fazer alguma compra online, ou pegar um remédio, alguma coisa assim. Então, aqueles que eu percebia que precisavam de ajuda, eu mandava um serviço social ir lá. Então, era isso. A gente fez mais de 15 mil ligações, esse grupo de bibliotecários que trabalharam para a prefeitura, né? Então, foi um serviço comunitário, como ajudar, e aí eles pediram para quem pode se voluntariar das bibliotecas, e eu me voluntariei para poder ajudar essa comunidade idosa, que muitos não tinham e não têm família aqui, né, ou mesmo amigos, poderiam ajudá-los nesse momento. Perfeito. E você disse que em um segundo momento, a divisão por níveis, alguns serviços da biblioteca foram retomados. Quais foram esses serviços? A gente abriu as bibliotecas, né? No nível 3 continua o mesmo esquema do que o 4. Agora no 2, não todas as bibliotecas abriram, mas as principais, nas regiões principais abriram, as maiores. E aí foi feito isso, que todo mundo que entra tem que se manter 2 metros de distância. A gente tem uma pessoa lá na frente que ajuda no cadastro, ou mesmo tem um cartaz que tem um QR Code, né? Aquele código que você coloca no celular e já faz o cadastro. E só pode entrar se for registrado. Se registrou, entra. Mas pode pegar o livro. A gente tem uma máquina de check-out, né? De tirar os livros automáticos. Então, as pessoas têm essa autonomia de tirar os livros que elas podem tirar. Se precisar de algum bibliotecário, é só falar em 2 metros de distância, a diferença entre eles. E é isso, assim, voltou à vida normal, mas ainda com uma coisinha diferente, né? Certo. Com restrições. E com relação ao acesso dentro do espaço físico das bibliotecas, aqui em Brasília e em outras cidades, uma medida praticamente que unânime tomada pelos governadores, prefeitos, enfim, recomendação da vigilância sanitária, seguindo também a Organização Mundial da Saúde, a questão do uso de máscaras e álcool gel também, né? E em supermercados, quando a gente vai entrar, normalmente eles medem a nossa febre. Vocês tomaram algum tipo de medida, assim, com as pessoas que frequentam as bibliotecas? Não. Interessante isso, porque eu, no primeiro momento, achei até que eles iam oferecer máscaras para todo mundo, principalmente para bibliotecários. Mas como os números estão tão restritos e tão bem posicionados aqui, vamos colocar a realidade, né? Que é um país bem menor, né? Sim. Então, muito mais fácil de controlar também, né? Então, mas não, o que a gente tem muito álcool gel para todo mundo na biblioteca usar, o público, a gente, mas não teve questão de obrigação de máscara. A gente tem à disposição na biblioteca as luvas, mas, sinceramente, eu lavo a mão quase todo momento, então eu não senti necessidade de usar a luva em si, porque eu acho que dá na mesma, no fim das contas. Mas, não tivemos, não. No supermercado não teve esse negócio de medir a temperatura. O que eu percebo aqui também, existe muita consciência social. As pessoas, se elas estão doentes, elas não vão sair de casa. E teve gente que usou máscara, teve gente que foi todo encapuzado nos supermercados, mas conforme os níveis foram
né, mudando, eu já percebi que as pessoas já foram se soltando, né? Então, ir no supermercado, acho que nas primeiras semanas pra gente era muito tenso, porque eu via todo mundo mascarado, eu tinha que ficar longe de todo mundo, e ao mesmo tempo você acaba esbarrando alguém porque querendo ou não no supermercado, produto e sair olhando, você só podia pegar o produto que você queria, né? Isso que eles falavam. Mas não usei máscara, lavei muito as mãos, usei os produtos para limpar quando usava o supermercado, mas agora não tem restrição nenhuma aqui, nesse sentido, né? Uma outra dúvida aqui, que eu acredito que também ajude a esclarecer algumas ideias, sobretudo da questão de bibliotecários que estão assistindo aqui a live. Inclusive, é uma pergunta da Júlia Borges. Quais são os cuidados que estão sendo tomados quanto à higienização dos livros? Há algum tipo de protocolo que a biblioteca está utilizando? É interessante, porque no primeiro momento a gente achou que os livros ficariam em quarentena. Porque o que aconteceu? No momento que falou assim, a gente vai fechar as bibliotecas amanhã. Um monte de gente foi na biblioteca e pegou o livro. Então as bibliotecas ficaram também vazias. Ficou sabe aquela coisa que aconteceu do papel higiênico no supermercado? Sim. Aconteceu na biblioteca. Então o pessoal meio ensurdecido, vou ficar sem livro. Mas enfim, aí a gente tinha consciência que iríamos ter muitos retornos, né? E aí houve essa preocupação, houve muita conversa na biblioteca com os dirigentes, as pessoas dos sindicatos também, e fomos informados pelo Secretaria de Saúde que não precisaria ficar em quarentena. Eles não estão sendo higienizados, estão rolando a mesma coisa, entendeu? Que rolava antes, em termos de físico, assim. Certo. E você disse, inclusive, que a Jacinda Ardern, a premier, né, da Nova Zelândia, ela, se não me engano, hoje, no dia 25 aqui para a gente no Brasil, ela permitirá alguns eventos com 100 pessoas, né? Então, acredito que com isso as bibliotecas passem a ser ainda mais frequentadas aí. Mas com relação à população, sendo consciente, tudo que você disse, essa questão que é cultural do país, você acha que ainda com vírus existindo, isso possa afugentar um pouco ainda as pessoas que frequentam as bibliotecas em Auckland? Olha, eu acho que as pessoas estão mais confiantes agora. Eu já teve fila para entrar muitas vezes na biblioteca. No sábado, por exemplo, a gente abriu e teve fila. O pessoal já estava esperando a biblioteca abrir. Eu acho que as pessoas vão se restringir mais a não ficar tanto tempo no ambiente. Mas elas vão pegar os livros. Eu vejo que elas vão talvez participar nos primeiros momentos nas atividades. Acho que vai rolar um medo nessa questão. Desculpa, uma coisa que eu não falei, mudou em questão de higienização. A gente tem feito a higienização maior do ambiente em si e tem cleaners, né, pessoas que trabalham com a limpeza, têm ido na biblioteca 2 vezes durante o expediente para limpar tudo. Então, assim, não tem a higienização dos livros, mas a respeito do ambiente, se computadores, portas e que as pessoas possam vir a tocar, a gente tem higienizado mais que o normal, que antigamente, né? Mas é isso que eu acho que não vai restringir um pouco, sim, a questão, as pessoas vão ficar com medo no primeiro momento, principalmente nos eventos, mas elas estão indo na biblioteca. É impressionante, você percebe que as pessoas estão mais confiantes, estão querendo sair, e desesperados para sair de casa também, entendeu? Então, eu acho que só nos primeiros momentos os eventos vão ficar meio parados, mas o uso da biblioteca não. Perfeito. Você disse que trabalha com eventos, né, também, nas bibliotecas. Aqui na biblioteca do UDF, ela é uma biblioteca universitária, né? A ideia inicial, o objetivo é atender a demanda da nossa comunidade acadêmica, então professores,
alunos, funcionários, né? E a gente abre também para a comunidade externa. A gente possui muitos vizinhos próximo à biblioteca, à UDF, a nossa instituição, que utilizam o nosso espaço, né? Com isso, notamos aí que a biblioteca sempre teve uma utilização grande, né? Sempre foi bem utilizada. Em 2018, criamos uma parte dentro da biblioteca, que é uma parte de jogos, justamente para tirar um pouco daquele ambiente fechado, só de livros, Legal. e aqui é só para estudar, enfim. Inclusive, a nossa biblioteca tem sofá, que os alunos adoram, gostam. Muitos não frequentavam a biblioteca, passaram a frequentar depois que colocamos esses sofás, esses jogos, enfim. E os alunos gostam muito, gostam bastante, inclusive, postam fotos nas redes sociais, enfim. Eu queria que você falasse um pouco como são os ambientes das bibliotecas de vocês. Se é algo mais para o digital, claro que deve ter aquela parte do acervo físico com livros, e quais os tipos de eventos que vocês normalmente costumam organizar no espaço da biblioteca. Legal. Não, bacana que tem jogos aí na biblioteca de vocês. Realmente é um espaço que as pessoas têm que se sentir mais acolhedoras, né? Eu sempre me senti muito acolhedora dentro de biblioteca, independente de ter atividade ou não, gostava de estar no ambiente de livros, mas quando eu vim aqui percebi que também aqui tem várias coisas interessantes. Tem muito essa questão de muitos sofás, puffs, e tem ambientes mais para pessoas que querem trabalhar, estudar, né? Tem umas salas separadas. Cada biblioteca tem a sua peculiaridade. A Biblioteca Central, ela tem uma área que chama Makerspace, que é uma área onde você pode reservar uma máquina de costura, você pode reservar um estúdio de som, você pode reservar uma impressora 3D, você pode usar também uma parte digital de computadores, que é para edição de vídeo, que são computadores mais avançados, né? Tem essa área, tem uma área de gibi, que é bem interessante, que você pode fazer os seus fanzines, né? Aqueles gibis, você cria, você coloca lá para as pessoas acessarem. Tem na minha biblioteca as atividades que a gente faz. Todas as bibliotecas, na verdade, têm uma Children's Library, uma bibliotecária responsável pelas crianças e jovens, né? E a gente faz atividades 3 vezes por semana de leitura de livro, a gente chama de Rhythm and Rhyme, que seria ritmos e rimas, que é para bebê até 2 anos. E tem um Rhyme Time, que é só de rimas e joguinhos e música, para crianças de 2 até 5 anos. E Story Time é de leitura de historinha, né, de 3 a 7 anos, por aí. Então, para a criança, que é toda semana, a gente recebeu um treinamento especial do Ministério da Educação para isso, eu também recebi, então eu conto as historinhas, a gente faz as musiquinhas, sabe, todas as musiquinhas, todas tentam incentivar o inglês e outras línguas, principalmente o tereu, que é a língua dos maures aqui, né, também, então a gente tem essa intenção também. Além dessa programação, a gente tem os clubes de livros, que são para adultos, para criança, tem para adolescente. Temos o grupo de inglês que eu falei, que a gente faz. A minha biblioteca ela também faz muito programação para as férias. Então, por exemplo, quando as crianças entram de férias aqui, a gente para essa programação para as crianças menores, a gente faz programação para as crianças maiores. Então, a gente faz desde a gente fez robótica, treinamento robótica, a gente pede pessoal na Universidade de Auckland vir e dar treinamento com robôs. A gente fez uma parceria com eles de dança, teve uma atividade de dança com as crianças, teve muito artesanato, a gente faz muita coisa com artesanato, quiz de ciência, a gente faz visita ao museu, a gente faz caça ao tesouro, a gente já fez festa de Halloween, bom, enfim, a gente faz vários eventos nesse sentido. Workshops dos adultos, que são de busca de emprego, fazer o seu currículo,
eu tenho um clube de cinema também aqui, né, na minha biblioteca. Então, toda última quinta-feira do mês, a gente tem um filme, e aí eu escolhi que a minha biblioteca vai ter filmes internacionais. Então, já mostrei filmes da América Latina, da China, da Coreia, da África, italianos, enfim. E é interessante que vem muitos idosos, né? Porque eles querem conviver com outras pessoas, ter uns amigos e ter essa convivência ali também, fazer novas amizades. Tem clube semanal de artesanato para o pessoal fazer costura, para fazer, sei lá, tantas coisas que você pode bordados juntos, né? A questão é conviver, né? Um ambiente para convivência. E então a gente tem mais voltar para cada biblioteca pensa na sua comunidade, né? Então a minha biblioteca não a minha comunidade ali não tem tanta gente polinésia, então a gente faz menos atividades polinésias, mas tem muito chinês, tem muita gente francesa, tem muito neozelandês que mora há muito tempo, mais idoso, então a gente faz atividades para esse público. A gente pensa muito onde a gente vai fazer o nosso serviço, né? Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui que eu acho que você já, inclusive, passou por esse assunto, mas eu acredito que poderia aprofundar um pouco mais, que é a do Rafael Silva Rodrigues Galvão, sobre as medidas tomadas inicialmente, se elas foram apoiadas pela população. Eu notei pela sua fala que foram, sim, muito apoiadas, né? Inclusive, houve um engajamento geral de praticamente todos aí, para que esse momento dificultoso acabasse logo, para que as pessoas voltassem às suas rotinas normalmente, né? Exato. Teve sim, eu acho que teve um engajamento, teve muito medo também da população, então todo mundo se restringiu e respeitou por conta disso. A questão da primeira-ministra ir todo dia na TV com o secretário de saúde, falar dos casos, fez com que as pessoas se sentissem mais seguras. E eu acho que também uma coisa que fez diferença aqui as pessoas têm a questão de voluntariado é muito forte aqui, sabe? Então, acho que no momento que elas sentiram assim, não, que o que eu estou fazendo, eu posso me contaminar, mas eu não vou sentir nada, mas eu vou contaminar o próximo. Então, essa questão de altruísmo, eu acho que veio nessa questão, veio muito a calhar no momento que a gente mais precisava de ajudar o outro, né? Desculpa, qual a sua pergunta inicial? Empatia, com certeza. Perfeito. A Meire Arlete, que é a gerente dos sistemas de bibliotecas da Cruzeiro do Sul, que coordena todas as bibliotecas, ela questiona a questão se houve algum medo, algum receio na retomada das atividades por algum funcionário da biblioteca. Teve sim. Então, o que aconteceu foi um pedido pela biblioteca, quem quisesse, por um tempo, já pedir férias, ficar afastado um tempo, eles podiam. Pessoas que têm alguma doença crônica ou estão grávidas, não foram trabalhar nesse primeiro momento. E na minha biblioteca teve uma que pediu férias, justamente porque ela não se sente segura ainda em voltar. Entendeu? Então, eu acho extremamente normal. Cada um reage de uma forma, né? Eu não sei, eu acho que as coisas... Eu senti muito medo no início, né? E eu lembro que a gente estava a biblioteca aberta e eu falava assim, gente, eu estou promovendo um clube de cinema, sendo que tem um monte de velhinhos ali de 70, 80 anos, que se aparecer um vírus ali, pode contaminar todos de uma vez só, entendeu? Então, eu ficava com medo. Aí, no momento que o governo falou, não, a gente vai fechar as bibliotecas, foi um alívio, uma mistura de alívio, ao mesmo tempo de tristeza, porque você não sabe o que vai ser, né, para frente. Foi um momento que todo mundo não sabia o que realmente a vida, como é que vai ser daqui para frente.
Mas foi um alívio também, porque eu sentia que ali o meu ambiente era um ambiente de contaminação, foi muito fácil, né? Mas foi isso. Perfeito, perfeito. Bem, professor André, eu acho que com relação a essas dúvidas da biblioteca, eu praticamente tirei todas. Não sei se o senhor quer fazer alguma colocação aí com relação Quero a... sim, Vinícius. Muito obrigado pela sua participação. Eu estava aguardando algumas dúvidas, deixando as da biblioteca mais para que você comentasse, enfim. Perfeito. E como a Marina abriu a possibilidade de a gente conversar sobre os outros assuntos inerentes ao país, né? Eu queria que, se você pudesse contextualizar para a gente, como é que foi o funcionamento aí, como é que passou a ser o funcionamento das universidades durante esse período, para a gente fazer uma comparação com o que a gente tem no Brasil, né? Se puder falar um pouquinho aí da parte da economia, como é que as questões foram afetadas, e depois um pouquinho de como funciona o sistema de saúde daí, como a gente tem alunos aqui também da saúde, né, a questão do SUS aqui, como é que é aí, só para a gente fazer uma comparação de medidas que foram adotadas, enfim, para que a gente possa compartilhar um pouco dessa sua vivência daí, né, uma brasileira vivendo aí essas comparações naturalmente, né? Tá, então vamos lá. Universidades. A universidade no nível 4 fechou totalmente, nada rolava. Assim, até mesmo eu estou fazendo mestrado, eu já estou uma parte, eu não precisava nem ir para aula, eu só estou parte da tese, né? Agora já fiz todos os meus créditos, e então nem o meu orientador falava mais comigo. Então, assim, parou mesmo, ninguém faz nada. E aí depois no nível 3 já nem online, porque eles queriam. O que acontece? No caso, meu orientador, ele é coordenador do curso em si, né? Então, ele ficou responsável de o que as bibliotecas estiveram fazendo. Nesse momento do nível 4, como foi tudo muito rápido, à medida que a primeira-ministra tomou, as universidades não estavam preparadas ainda. O que é isso? O que a gente vai fazer nesse momento? Então, a maioria dos cursos não eram online, né? Era tudo bem físico, né? Então, eles tiveram que trabalhar toda essa questão. Então, nesse nível 4, foi eu acho que provavelmente eles fizeram muitas reuniões no sentido de, e aí? Como é que vai ser o segundo passo para a universidade? Então, houve consultoria também, consultaram os alunos para saber como é que eles queriam fazer para ninguém perder o ano, né? Então, houve uma consulta, vamos tentar fazer em módulos diferentes. Os estudantes se uniram e não aceitaram esse módulo. Não, vamos tentar fazer de outro jeito, porque a gente não quer fazer em módulo, porque se for no jeito que eles estavam propondo, as pessoas não teriam tempo de trabalhar. E muita gente aqui trabalha para poder pagar a universidade, né? A universidade aqui não é pública. Você ganha bolsa do governo para você pagar, mas depois você paga, entendeu? Você tem o primeiro ano da universidade é de graça, mas o resto você tem que pagar. Então todo mundo trabalha aqui para pagar a universidade, para se manter. Então, esses módulos que eles falaram no início não foram aceitos, eles voltaram atrás na universidade e fizeram de outro jeito. Bom, enfim, aí agora no momento, como é que está? A maioria das aulas ainda online, né? Começou-se as aulas online e só vai para a universidade quem tem que fazer algo físico, tem que fazer alguma aula presencial que realmente precisa tocar em material, precisa usar a universidade. E todo mundo que entra na universidade tem que fazer esse registro de entrada e saída, né? Para saber que momento eles estavam na universidade. Bom, enfim, economia. Afetou muito a economia aqui também. Uma das principais fontes de renda aqui é o turismo. E sem bordas fechadas, como é que muita gente, região Auckland ainda tem outras indústrias, ainda tem os comércios, enfim, mas o turismo, por exemplo, na Ilha Sul, em Queenstown, que é uma cidade mais turística, assim, tá deserto, é muito triste, assim, muita gente perdeu emprego, não tem como manter. Existem medidas do governo de
se você perdeu o emprego, se você foi afetado de alguma forma, você podia fazer um cadastro e você recebia $600 semanais de ajuda. As empresas que tiveram dificuldade, elas poderiam aplicar até para 20 mil, as pequenas empresas, 20 mil de ajuda do governo. As grandes empresas já foram medidas diferentes, foram milhões, né, no caso de ajuda. Há uma medida que aconteceu também, aqui tem a Air New Zealand, que é a companhia aérea da Nova Zelândia, faz voos internacionais, principal companhia aérea do país. Foi muito afetada, mais de 2.000 pessoas foram demitidas, os voos foram diminuídos para 90% o número de voos da Air New Zealand, então não teria como manter essas pessoas. Então, muitos pilotos, muitos comissários de bordos, desempregados, muita gente do turismo, parte de restaurante também foram muito afetados. Então, agora a retomada da economia, se pensa até, o governo pensa em dar dinheiro para a população para eles voltarem a consumir, voltarem a fazer turismo no próprio país, né? Agora vai ser o primeiro feriado depois em nível 2, onde as pessoas podem viajar, né? E agora, então, vamos ver como é que vai ser. A princípio, eu vi várias coisas já estão totalmente cheias, lotadas, você não consegue mais buscar nada, reservar nada. O que eu acho muito bom, mas a população em si, ela não tende a viajar tanto dentro do país. O pessoal viaja muito para fora aqui, né? E aí vamos ver, eu acho que é uma medida com um comportamento diferente agora para a população também. Vamos ver como... E muito do que é feito para o turista fora, então é muito caro muitas vezes para os neozelandês também, né? Aqui tem muita gente que aluga, a questão do camping aqui é muito segura, então é muito bacana, muita gente vai acampar de campervan, de motorhome, e isso era tudo voltado para o estrangeiro, né? E agora eles estão querendo para o neozelandês usar. O que mais que você perguntou aí, André? Sobre o sistema de saúde, essa questão de saúde. Verdade. O sistema de saúde é uma espécie de SUS aqui, né? Na verdade, o privado e o público é pouca diferença aqui, porque o privado vai te dar, você vai no mesmo médico que o público te fornece. A única coisa diferente quando você tem um plano de saúde, você vai pular a fila. Então, se você tem uma cirurgia que poderia ser marcada, você com o privado, ele te adianta. Ou você vai ficar no quarto do hospital melhor, ou, né, você não vai pagar por, sei lá, vai ficar mais barato algum medicamento, alguma coisa assim. Mas o serviço público aqui é fantástico. Só que é fantástico, né? Então, acho que foi uma das medidas que eles tomaram tão radical, é por isso, assim, não tem um número de hospitais aqui ainda muito pequeno, né? Não daria conta de uma pandemia, não teria respiradores suficientes, e em nenhum momento aqui colapsou o sistema de saúde, né? Eu acho que tem um caso de uma enfermeira que se contaminou e teve mas foram sintomas brandos, assim, e ela ficou afastada e não chegou a ficar internada nem nada. Então, assim, o sistema de saúde, no fim das contas, até foi como nessa medida do nível 4, várias coisas foram paradas, muita gente ficou sem trabalhar mesmo, assim, cirurgião que tinha cirurgias quase todos os dias, não tinham mais, porque as pessoas não queriam ir para o hospital, né? Tinham medo de pegar alguma coisa no hospital, coisa assim. E os hospitais aqui também tiveram alas separadas para quem tinha coronavírus. E outra coisa também que rolou o drive-thru de testes de coronavírus, né? Então você, por exemplo, eu tô com muita tosse, com febre, aí eu ligava para o meu médico, todo mundo aqui tem o seu médico, né? Que é o médico geral, que é o médico da família.
Então, eu ligava para o meu médico e falava, olha, eu tô assim. Então, ele já ligava para os hospitais que estavam fazendo os testes, então você vai de carro, vai passar na frente, tem um esquema de umas 3 enfermeiras que ficavam lá na frente dos hospitais, fazendo os testes, e depois te avisava se você tinha ou não. Se você tivesse muito mal, você iria para o hospital, mas se você só estava em dúvida, você fazia esse teste no carro mesmo. Então, vai lá um drive-thru, você dirigia, ela fazia o teste em você, depois você é notificado se você tinha o vírus ou não, e as medidas que você deveria tomar. Então, assim, ouviu muito teste em massa. E aí, depois de um tempo, começou esses testes rolarem em lugares específicos. No supermercado, às vezes, no estacionamento do supermercado, eles montavam uma van de testes e faziam com as pessoas que estavam ali. Só para ter uma ideia, o Ministério da Saúde, para eles terem uma ideia como é que se estava espalhado mesmo na população ou não. E graças a Deus, pouquíssimos testes deram positivos, nesse sentido, quando eles faziam nos lugares comunitários, né? E então a saúde não colapsou aqui. A gente viu matéria até de enfermeiros e médicos agradecendo e felizes que eles estavam com medo de trabalhar, mas conforme foi feita todas as medidas, né? Eles se sentiram muito felizes que eles não correram tanto risco. Acho que a gente perdeu o André aí. O vídeo só que não tá aparecendo. Acho que o professor André perdeu a conexão aí. Perdeu a conexão. Bom, mas é isso. Eu não tô ouvindo nada, não tô vendo nem ouvindo ele. Eu acho que houve algum problema na conexão dele aí. Sim, mas pode concluir sua fala. Não, foi isso mesmo, André. Agora ele tá voltando. Uma coisa também que eu poderia falar... Agora eu tô ouvindo. Agora sim. Que bom. Eu acho que caiu a conexão, mas estão me ouvindo? Sim, mas a gente não consegue vê-lo. Tá. Uma coisa que eu acho que eu poderia falar também, hoje acho que a mídia social aqui nas bibliotecas, né, Vinícius? A gente nesse momento de pandemia, o que a gente fazia? A gente fazia reunião via Skype com os bibliotecários e a gente tentava organizar. Todo dia vamos postar uma coisa referente. Então, a gente fez uma programação. Então, segunda-feira a gente fez de historinhas para as crianças, na terça-feira era ajuda no inglês, na quarta-feira era alguma coisa voltada à tecnologia, dicas de tecnologia. Então, a gente começou a manter o contato com a comunidade, né? E ainda nesse sentido. Outra coisa também, a gente tem um serviço de housebound, que é para as pessoas que têm dificuldade alguma dificuldade, não conseguem selecionar os livros, não conseguem, se pessoas mais idosas ou com um problema físico conseguem acessar a biblioteca, a gente leva os livros para elas, né? Ou a gente seleciona os livros na biblioteca, elas pegam, dependendo como for. Então, nesse momento de housebound, a gente não poderia fazer nada, né? Mas a gente manteve contato com as pessoas, a gente ligava para essas pessoas que a gente fazia esse serviço e né? Muitas moram sozinhas, moram em asilos, enfim. Então, foi manter o contato com as pessoas, né? Esse foi o nosso desafio, como manter essa interação. Certo. Uma dúvida, Marina. O bibliotecário na Nova Zelândia, ele é formado em biblioteconomia, porque aqui no Brasil exige-se, né, a graduação de, no mínimo, 4 anos. No entanto, alguns países, por exemplo, Estados Unidos, você pode ser um engenheiro e fazer uma complementação, como se fosse uma especialização de 2 anos em biblioteconomia e tornar-se um bibliotecário, diferente aqui do Brasil. Como é essa realidade? Aqui, se você quer trabalhar na parte de coleção dos livros de coleção, collection, no caso, na parte de... como é que eu poderia colocar em português?
A parte de acervo, né? De acervo dos livros, se você vai trabalhar com os acervos, se você vai selecionar o que vai ser lido, promoção dos livros em si, você precisa ser bibliotecário. Você precisa ter o Lianza, que é um sindicato aqui, eles te dão esse certificado. Mas se você, como eu entrei, eu não tenho formação de bibliotecário, mas tenho só formação de comunicação. Eu entrei como assistente de biblioteca. O assistente de biblioteca faz mais serviço de atendimento ao cliente, que é um atendimento que todo mundo, de apoio, que todo mundo pode fazer. E aí, como eu tinha formação em comunicação, eu acabei indo para essa parte de community engagement. Mas agora, depois de 3 anos de biblioteca, eu posso aplicar para Aí eu tenho que fazer... eles pedem uma lista de medidas, assim, de coisas que você já fez na biblioteca, de experiências, contar a sua experiência, e aí você aplica para o Lianza, que é o que dá os certificados bibliotecários, né? E aí eu posso conseguir um certificado de bibliotecário. Mas mas eu acho que a gente tem tanto treinamento dentro da biblioteca, vou te falar que, assim, em questão de até de acervo, eu já aprendi bastante, já, então eu acho que já é válido, já. Eu não sei bibliotecária, na verdade. Então eu vou aplicar agora, já vou completar 3 anos, vou aplicar agora em agosto, para ver se eu consigo esse certificado também de bibliotecária, né? Seria como se fosse uma segunda formação. Perfeito. Professor André. O André voltou. Legal. Estão me ouvindo? Sim. Estamos ouvindo. Marina, eu tenho mais uma pergunta, mas eu vou passar primeiro para a nossa assessora pedagógica aqui, a professora Gisela. Ela também quer conversar um pouquinho contigo. E na sequência eu pergunto, e a gente já está 1 hora, para não pegar tanto seu tempo, aí eu faço a minha última pergunta e depois a gente caminha para a finalização. Professora Gisela. Olá, boa noite. Boa noite, professor André e Vinícius. Boa noite a todos que estão aqui, nos acompanhando aqui no chat. E, Marina, queria agradecer inicialmente a sua disponibilidade em estar aqui conosco, né? E quando eu soube, quando o professor André me disse desse webinar, eu falei, eu queria muito falar um pouquinho com ela, porque eu li semana passada, estava lendo uns artigos de mulheres na liderança que todo o procedimento de combate ao Covid-19, né, foi de muito sucesso, de lideranças femininas. E eu soube que a Premier, né, da Nova Zelândia, hoje ela ocupa, assim, uma popularidade imensa, né, no país, e não só pelas medidas que ela tomou frente à Covid-19, mas também outras, né, como, por exemplo, ela reduziu 20% do salário dela, junto ao alto escalão do governo, e toda essa popularidade em cima dessas medidas, né, deixou, assim, um país como as medidas mais bem-sucedidas na contenção da doença. Então, eu soube do que foi as medidas, assim, foi fechando as fronteiras, né, um processo de quarentena pesado, rígido, mas com muito entendimento da população, né? Eu acho que a população ela entendeu que era necessário todas essas medidas pesadas. Mas aí eu queria te perguntar, como é que foi feito assim a comunicação de todas essas medidas? Eu sei que ela ia muito para Facebook para tentar atingir o máximo de gente possível. Então, eu também soube que ela parece que ela contou com a assessoria, né, de muitos cientistas das universidades, pesquisadores, e as regras, né, desse lockdown, me parece também que tinha em 20 ou mais idiomas, porque vocês têm muitos imigrantes na Nova Zelândia, né? Então, eu soube de tudo isso, eu fiquei, gente, pensando, que fantástico isso, né? Aí eu queria te ouvir um pouquinho a respeito disso, né? Que eu achei sensacional
todo esse processo, ela foi pegando várias vertentes, atacando todos os pontos, para chegar nessa medida bem sucedida, porque hoje a Nova Zelândia, ela está no top, né? Ela é uma líder, com certeza. O diferencial dela, a gente já viu. Infelizmente, tivemos um ataque terrorista em Christchurch no ano passado, e a medida dela foi de acolhimento da população muçulmana, dos muçulmanos aqui, né? Então, em nenhum momento ela demonstrou raiva, o que ela quis mostrar não, eles nos representam, eles fazem parte da nossa comunidade, esse atentado não reflete o que nós somos. Então, ela sempre tentou manter a união dentre todas as populações, comunidades que tem aqui. E uma coisa que foi o slogan dela, ela sempre fala assim, né, na pandemia, ela falava, be strong, seja forte, be kind, seja querido, né? Seja uma pessoa generosa. E isso que é muito forte dela, assim. Ela tenta fazer com que as pessoas mostrem o lado bom delas. Ela lidera de uma forma em que as pessoas têm que ser fortes, têm que se manter generosos uns com os outros. E isso foi muito importante nesse momento. Então, ela tem essa mensagem, né? A questão dela ter cortado os 20% foi em solidariedade, porque ela não teria por que fazer isso. Ela cortou os 20%, né? E todos foram voluntários, todo mundo que estava no escalão dela, todo mundo se voluntariou também para fazer isso, ela não determinou que eles deveriam fazer. Nossa, sensacional isso, né? Fantástico. Sensacional. E uma coisa que ela tem, eu acho que o diferencial dela é estar na mídia, com certeza, o engajamento comunitário dela é muito forte nesse sentido. Ela não só estava aparecendo na TV todo o tempo, respondia as perguntas com uma paciência, cada pergunta, às vezes, que não tinha nada a ver no jornalista. Imagino, ela respondia com paciência. Mas, ao mesmo tempo, ela ia, quase todo dia, ela fazia uma live de noite, acho que na casa dela mesmo, no Facebook, e respondia as pessoas do público, né? Perguntas gerais, assim, né? E ela respondia, e ela é muito simpática. Exatamente, então, eu soube que ela usou muito o Facebook, né? E ela conseguiu chegar várias pessoas por meio do Facebook. Exato. E outra coisa, como você falou das línguas, né? Aqui, de fato, tem muitas comunidades que falam de línguas diferentes e muitas não falam tão bem o inglês, né? Como eu falei da biblioteca, que a gente tem um curso de pessoas para falar inglês, né? E isso rola. Então, eles entraram em contato com vários líderes comunitários para gerar material em outras tantas línguas. Aqui eu achei muito interessante que tinha uma policial brasileira na polícia e a polícia pediu para que ela fizesse uma mensagem em português para falar de todas as medidas a cada nível. Ela se pronunciava na mídia social e gerou esse vídeo. Acho que muita gente pode ter acesso aí online. E ela falava, olha, agora estamos passando para o nível 3, gente, você pode fazer isso, 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 e tal, e ela falou em português. Então eu achei bacana, porque atingiu todo mundo, né? Todo mundo sabia, que ninguém podia falar que estava desinformado. Isso, eu acho que essa foi alguma coisa que ela se agarrou muito, que é a questão da informação. A informação está sendo dada, é a informação verdadeira, a informação oficial do governo. Não vamos ser desinformados, não vamos criar coisas além do que é a realidade. E isso faz com que a população se sinta mais segura, haja uma união, né? Porque aí no Brasil também rola muita desunião por conta disso. Sim. Então, a comunicação é uma peça-chave nesse momento de liderança, e é muito importante que uma líder como ela use isso a seu favor. Então, ela soube usar muito bem. Exato, Marina, foi isso que eu usou de maneira clara, precisa e passava muita confiança para todos, né? Eu acho que isso faz a diferença. Então, eu realmente fiquei encantada com tudo isso aí de vocês, da Nova Zelândia, e parabenizo, né, todos aí que se engajaram, isso é fantástico. E parabenizo também por você estar aqui conosco, ter essa disponibilidade.
agradecendo ao professor André e ao Vinícius, que fizeram a mediação, e a todos que estão aqui, né, no chat, aqui, ó, tem mais de 100 pessoas, viu, Marina? Tá olhando aí? Que bacana, mais de 100 bacana, pessoas né? te acompanhando, né? Eu acho que essas informações, elas são muito, assim, elas passam para a gente sinais de que nós vamos melhorar. No momento não está muito bom, mas a gente vai conseguir sair bem. Eu acho que são receitas, Verdade. né? A gente, se seguir a receita, a gente consegue sair bem, né? Com certeza. Exatamente. Então, muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigado, professora Abraço. Gisela. Vou fazer minha última pergunta, Marina, porque daí a professora Beatriz, provavelmente ela vai entrar para fazer o encerramento, é o tempo de fazer minha pergunta. Aqui, na verdade, a gente tem discutido muito, porque já estamos num período de quarentena bem grande, né? Sobre esse novo normal, né? Sobre alternativas que a gente acabou descobrindo agora nesse período de isolamento social, adequações que a gente fez, né? E que provavelmente no nosso dia a dia, né, vão acabar nos acompanhando. Eu não sei como é que era aí essa questão do trabalho já, mas aqui nós adaptamos os lares, nós estamos nos reinventando, né? Como é que está essa situação aí também? Como é que está esse novo normal aí? Isso vai acompanhar vocês? Ou tudo deu tão certo em relação a essas medidas de enfrentamento e acabou sendo um pouco mais rápido do que em outros lugares e aí não deu nem tempo de vocês se acostumar com esse novo normal que a gente está vivendo aqui do lado de cá, né? Não, a gente se acostuma, sim. Foi um momento de muito medo e tal, mas a questão de trabalhar online com certeza vai nos afetar, vai fazer diferença. Eu acho que muitas empresas não tinham funcionários trabalhando online e devem ter percebido que funciona, que dá certo, cada um está na sua casa e continuar trabalhando, né? Meu marido, ele trabalhou todo o tempo online e eu trabalhei, mas assim, como biblioteca, a gente fazia mídia social ainda assim em poucas horas no dia, né? E eu fiz muitas as ligações que eu falei também, né, para os idosos. Mas, tirando isso, eu trabalhei muito pouco. Ele já não, ele trabalhou pra caramba. Então, então assim, ele acha até que rendeu mais. E querendo ou não, essa hora que ele perderia no trânsito para ir até a empresa, ele já começou a trabalhar antes. Então, é interessante a gente pensar que a gente pode voltar ao trabalho como era antes, porém de uma forma mais online, mais digital, né? Acho que isso afetou realmente, as empresas vão repensar nesse sentido. Mas outras coisas que poderiam ser pensadas aqui, eu acho que a questão da higienização, a gente esquece de lavar a mão todo o tempo, né? A gente lava a mão para comer e é isso, mas eu acho que as pessoas hoje em dia elas estão mais preocupadas com a higienização, eu acho que isso vai, principalmente as crianças que estão compreendendo agora, tem que ir toda hora lavar a mão, isso eles vão voltar a fazer também, eu acho, na vida normal. Vamos voltar a cuidar mais da nossa higiene, né? E eu acho que nesse momento, eu acho que o que eu posso enxergar é essa questão. A primeira-ministra também falou de diminuir as horas de trabalho, enfim, isso aí já é uma medida dependendo da empresa, né? Nesse sentido, mas acho que a questão online, trabalhar digitalmente e a higienização foram as coisas que mais pesaram nesse momento. Que legal, muitíssimo obrigado, ficamos muito felizes com a sua contribuição, com a sua colaboração, né? A professora Beatriz conosco, ela vai fazer um encerramento, então eu passo a palavra para ela. Obrigado. Obrigado, Vinícius. Obrigada a vocês. Imagina. Estão me ouvindo? Sim, sim. Marina, muito obrigada. Bom vê-la. Obrigada a vocês pelo convite. Não consegui ouvir o iniciozinho, eu estava numa reunião que eu não pude adiar, mas recebi vários elogios aí da sua fala e agradeço muito. Eu acho que depois eu vou assistir a gravação desde o começo. Legal. Eu acho que eu que acompanhei a Marina
quando ela era estudante, né, em Campinas. Jornalismo na PUC, a gente Ela é minha prima, tá? vê teu, mas ver teu crescimento é muito gratificante. E Marina está 6 anos, 7 já, né, em Nova Zelândia. Não, 5 anos, 5 anos. 5 anos. Se identificou Isso, muito, né, com a cidade, com o país. Então, assim, eu achei super importante trazer alguém de um outro país que conhece a cultura do nosso país, né? É diferente avaliar as ações de enfrentamento de um país de primeiro mundo, né? Como a Nova Zelândia. Sim. Eu não tive a oportunidade ainda de conhecer a Nova Zelândia, mas conhecendo como funcionam as universidades na Austrália, que é ali do ladinho, né, que são de primeiro mundo, educação em primeiro, né, educação de ponta, e aí pensar no tamanho do Brasil, na nossa cultura, nas nossas diferenças, trazer essas ações de um país de primeiro mundo. Num primeiro momento as pessoas geralmente falam, mas é outra coisa, é outra história, é outro mundo, é outra cultura, mas a gente sempre tem o que aprender e o que readequar, né, as nossas realidades, os nossos problemas, a nossa cultura. Então, acho que sua fala veio ensinar muito, né, a nós aqui que estamos ainda nem pensando ainda num retorno. Eu acho que a gente está ainda um pouco distante de um retorno, mas já desenhando aí um cenário para conseguir enfrentar da melhor forma esse retorno. Então, queria te agradecer muito. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Obrigada a você, André Leão, que organizou. Obrigada a você, Vinícius. Obrigada a Gisela, que está aqui. E a todos que assistiram. Acho que valeu muito a pena. A gente vai avaliar muitas das coisas, das experiências que você trouxe para a gente colocar no nosso plano de contingência e adequar a nossa realidade. Muito obrigada. Eu queria agradecer a todo mundo pelas perguntas, espero ter esclarecido o máximo que eu pude, né, todas as questões, as curiosidades a respeito da Nova Zelândia, questão de biblioteca, mídia social, saúde. Agradeço pelo convite, Beatriz. Fico feliz se vocês precisarem mais de mim aqui, uma ajuda, alguma medida diferente, só podem contar comigo. Obrigada. Obrigada a você. E lá já é Obrigado. de manhã? Que horas? Aqui são 10 horas da manhã. Do dia seguinte. Então, eu estou à frente do tempo, estou no futuro. Está na nossa frente, Marina. Um abraço. Um abraço para você, tudo obrigada, de bom, prazer. Aí, tudo de bom. Obrigada, bom gente. Trabalho, até mais. Um abraço. Tchau. Até mais. Obrigado a todos. Tchau. Obrigada. Boa noite.